Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline e bem-vindos de volta à nossa casa aqui em Jerusalém. Nós vamos fazer hoje uma coisa muito especial. Nós vamos redescobrir a história da nossa família e por isso nada melhor que convidar o meu pai, o Jorge, a participar. Shalom! Shalom, pessoal. Sempre maravilhoso estar contigo, Aline. Hoje eu não sei, nós vamos falar de nossa história familiar. Tô super curioso. Pessoal, meu pai ainda não sabe o que a gente vai fazer no dia de hoje. É uma surpresa para vocês e também para ele, mas eu posso garantir que vai ser emocionante. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! Eu quero começar contando para vocês por que eu tô fazendo tudo isso, porque a gente está indo atrás da história da nossa família tão a fundo. Primeiro, porque vocês sabem que eu tive filhinho há pouco tempo, o Yair Yudá. Ele tá agora dormindo. Mas quando ele acordar, a gente traz também para ele dar um oizinho. E também, especialmente porque meu pai, eu sei que sempre teve o sonho de buscar a história da família, de criar árvore genealógica. Então, é bom de ter aqui. Eu te agradeço muito essa oportunidade, porque eu quero deixar para meus netos, né, para o Yair, imaginem só, nascido em Israel, e o Lior, meu neto mais velho, nascido na Suíça. Somos uma família em que houve várias migrações, por diversos motivos. E eu quero deixar para os meus netos a história de nossa família. Né? Que vocês sabem que com o tempo essas coisas se perdem, né? Então eu quero montar isso, quero conhecer a nossa trajetória, né? Que para repetir apenas o que você já sabe, meu pai nasceu na Polônia, eu nasci na Argentina, a Aline nasceu no Brasil, o Yair aqui em Israel, ou seja, não houve duas gerações na minha família no mesmo local, né? Quer dizer, até a década de 30 do século 20, sim, mas de lá para cá, não. Então eu quero saber como é que nós vamos montar isso, enfim. Tô super Realmente, curioso. é um desafio montar a história da família com tantas migrações. Então realmente não vai ser fácil montar. Mas é uma coisa que a gente quer deixar para o Yair, também para o meu sobrinho Lior. Uma coisa legal quando a gente monta a árvore da família, a gente está na realidade montando não só para a gente, mas para os outros membros. Na realidade, hoje a gente está trabalhando na minha árvore, que é a mesma árvore do meu pai, do Yair, do meu sobrinho Lior. Mas eu quero contar para vocês como a gente vai fazer isso, como a gente vai fazer essa missão tão difícil da família que foi expulsa várias vezes. Então a gente vai usar a ajuda do MyHeritage. A gente já falou deles aqui do canal. A gente fez com eles os testes de DNA, que a gente vai falar também um pouco mais tarde. Mas hoje a gente vai usar o MyHeritage, que eles têm um sistema, pessoal, fantástico de montar árvores genealógicas. Eu vou agora trazer aqui o meu computador para pertinho. Eu vou mostrar para vocês também o que a gente está vendo aqui na tela. E eu quero te mostrar a árvore genealógica que a gente começou a montar. Aqui, olha, minha árvore. Quantas pessoas tu acha que tem, antes de tu olhar? 30, 20? Pouco mais. Sério? Eles conseguiram, com teu nome, chegar a quantas pessoas? Então, eles já chegaram a 342 pessoas na árvore genealógica. Então, aqui a gente está vendo, olha, a parte mais próxima da família, meu pai, minha mãe, minha irmã, meu marido. Aqui tem um bolinho também de aniversário, porque dia 1º de junho é meu aniversário. Então é legal também para saber quando são os aniversários da família. Eles vão avisando, mas olha aqui, tu vai ver o tamanho. Tem uma pessoa faltando nessa árvore. Quem tá faltando? Pessoal, eu não coloquei o Yair ainda na árvore genealógica. Esse nasceu há poucos meses atrás. Vamos aproveitar aqui e acrescentar. Então a gente colocar adicionar parentes, adicionar filho, primeiro e segundo nome, sobrenome, a data de nascimento, dia 1º de dezembro de 2021, local de nascimento, Jerusalém. A gente já acrescenta ele na árvore genealógica. Depois... Então, com o nome dele, através dos Keller, vai multiplicar muito mais do que os 300 e poucos teus. Exatamente. Quando outra pessoa de outra árvore genealógica acrescenta uma pessoa,
o sistema já vê que é o mesmo nome, ou a mesma data, ou a mesma cidade, eles cruzam, e aí eles mostram pra gente, por exemplo, aqui as descobertas. Se aqui tem a minha avó, Yara Roseman, eu posso clicar. Se ela tem a árvore genealógica e eu coloco que é a mesma pessoa, a árvore dela entra na nossa. E assim, exponencialmente vai crescendo. E outra coisa muito impressionante que o pessoal do MyHeritage tem, é que eles têm 16 bilhões de documentos. Eles, por exemplo, vão agora nos documentos, vamos dizer, da imigração do Rio de Janeiro, e eles pegam todos esses documentos, digitalizam e colocam à disposição. Então, por exemplo, a gente sabe que a nossa família tem muitos imigrantes. O nosso vô imigrou, meu vô, teu pai imigrou para o Brasil. Então, eles começam a achar esses documentos. Então, tu pode achar o nome da pessoa, as informações e também documentação. Eu fico impressionado a riqueza que isto é uma tecnologia atual. A riqueza que isso nós estamos falando de algumas gerações em nossa família, mas imagina os portugueses, né? Os descendentes portugueses que migraram para o Brasil, colônia ainda, eles vão ter essa documentação. Agora, se eu disser que tem documento teu aqui... Pessoal, eu estava olhando mais cedo e começando a buscar as coisas, porque eu queria mostrar para meu pai, eu achei um documento dele, então eu quero... Meu, de familiar meu? Não, teu! Jorge Chefe, que está aqui. Entre os 16 bilhões tem pelo menos um documento que eu achei teu. A propósito, eles também têm foto tua. Aquela foto minha ainda é quando eu trabalhava. Então, é esse documento que eles acharam. Olha aqui a foto do meu pai jovem. Não jovem, uma criança, eu tinha menos de 10 anos nessa foto. Eu sei exatamente o que é isso. Isso é uma permissão de ingresso no Brasil como turista para um cidadão argentino. Mas como é que eu não tenho esse documento? Como é que eles têm? Então, esse documento ele é um arquivo de imigração do Brasil entre 1900 e 1965, que eles digitalizaram tudo e eles acharam o teu documento. Então, esse aqui é o teu documento quando tu entrou no Brasil. Esse documento é de 1961 e eles acharam documentos do vô também. Pessoal, esse aqui é o Moisés Shefkes, o meu avô, o pai do meu pai. Que incrível esse documento! Isso aqui é a foto do vô. Isso aqui. O que tu estás fazendo para mim, eu não tenho como agradecer a ti e a quem fez todo esse levantamento de dados. Eu estou vendo uma foto do meu pai. Tu tem essa foto dele? Essa foto de documento eu não tenho, mas eu me lembro perfeitamente dele. Eu já era um menino de 10, 11, 12 anos. Eu me lembro, ele era, na época, bem mais jovem do que eu sou hoje. Agora eu quero te mostrar mais uma geração acima. Não me diz. Mas tá bem, vamos lá. Pessoal, agora eu quero mostrar uma coisa completamente diferente para vocês, uma coisa incrível. Eu sei que eu tô dizendo que tudo é incrível, mas realmente você tem que entender para nós, para cada pessoa, quando busca a história da sua família, é realmente emocionante. Então eu vou virar para te não ver. Ok. Tá? Surpresa. Tu podia ter me preparado para isso aí. Quem tu reconhece dessa foto? Não faz isso comigo. Não faz isso comigo? As 4 pessoas na primeira fila são meus 4 avós. Lá em cima estão vendo meu pai e minha mãe e meu irmão e eu. Eu sou o menorzinho. Mas eu posso dizer que eu tô te achando com a cara do Yair nessa foto. Tu sabe que tá todo mundo dizendo que ele é parecido comigo? É difícil a mesma pessoa se identificar, mas tu sabe que agora eu olhando... será que tu me deu um presente desse, minha filha? O Yair parecido comigo? E agora eu quero te mostrar o que a tecnologia consegue fazer com a história. Uau! E o sistema vai automaticamente melhorar a foto. Mas que programa sensacional esse! Calma. Espera. Tem mais coisa ainda? Eu não acredito que tu fez isso. E agora a gente vai clicar e ver a tua avó, a minha bisavó. Meu Deus! Tu sabe o que mais me emociona? Eu vou te contar. Ela piscando e movimentando a cabeça. Mas eu só vou te pedir uma coisa agora de coração. Tu tá me deixando... Isto que tu fizesse
Não faz agora com meus pais. Eu não vou aguentar. Outra hora tu faz para mim. Já fizesse com a minha avó. Quer ver tua outra avó? Quero. A minha avó. Ainda um sorriso. Mas desta avó eu não tenho muitas lembranças sorridentes. E vou dizer por quê. Ela perdeu o pai, perdeu irmãos, sobrinhos e um filho, irmão do meu pai. Gente que ela perdeu no Holocausto. Então era uma pessoa, com toda a razão, era uma pessoa que eu me lembro amarga, assim, não era uma voz sorridente como é tua mãe com o Yair, por exemplo, de pular, de sorrir. Eu tinha uma avó mais silenciosa, né? E esse serviço cibernético que provocou um sorriso no rosto dela me dá uma emoção inacreditável. Pessoal, olhem quem acordou! O nosso pequenininho Yair Yehudá, o motivo de tudo isso que a gente está fazendo hoje, a simpatia em pessoa, o nosso abacaxizinho, o nosso milhãozinho. E agora vocês me digam se vocês acham ele parecido ou não com meu pai. Lindo! Ó, olha teu tataravô ali. E a última coisa que eu quero mostrar para meu pai, isso não é surpresa, tu sabe. Lembra que há bastante tempo atrás, quando eu ainda estava grávida dele, eu te dei um cotonetezinho para te fazer o teste de DNA? Agora que eu entendi onde é que tu montou isso tudo. Então, MyHeritage, a gente já fez os testes de DNA dele. Tá. E agora a gente fez o próximo passo, que é tudo isso que a gente está vendo, de montar a árvore genealógica, dos documentos, de tudo. Mas eu quero te mostrar o teu resultado de DNA também. Ah, é genial isso tudo. Tu é 93,9% judeu ashkenazita e 6% escandinavo. Olha, eu estou completamente surpreso com esse, claro que não com os quase 94% de judeu ashkenazita, é óbvio por causa dos dois lados da minha família, mas esse 6% escandinavo é bárbaro, porque eu vou contar uma coisa para vocês. Eu adoro esses seriados que passam sobre os vikings. Adoro, e agora eu descubro que eu tenho uma pequena parcela do meu DNA escandinavo. Olha, que beleza, que beleza. Então, pessoal, para quem não sabe quem são os judeus ashkenazitas, a gente tem vídeo aqui no canal contando sobre isso, mas judeus ashkenazitas são judeus que saíram daqui da terra de Israel e foram migrando, principalmente na época do Império Romano, foram expulsos há 2000 anos atrás e foram migrando e passaram os últimos séculos na Europa. Então é interessante que a gente não vê que não aparece leste europeu, não aparece outras coisas. Sim, aqui especificamente judeu ashkenazita quer dizer que são pessoas que moraram nas terras de Ashkenaz na Europa, mas de origem são judeus, então... E os judeus ashkenazitas convém lembrar que tem um idioma que tem a grafia com os caracteres hebraicos, né? A linguagem escrita é com caracteres hebraicos, mas a fala é uma língua germânica antiga e é a língua com a qual eu me criei. Meus pais falavam já comigo espanhol, mas meus avós falavam Yiddish comigo, os 4. Quer dizer, conecta com a mas história escuta, da que família. presentão que tu me desse hoje. Vamos ver se tu achou parentes, né? A gente fez teste de DNA. Agora, Tem pessoal, mais informação? tem mais informação. Meu Deus. É o seguinte, a gente sabe que às vezes as pessoas descobrem escândalo de família com teste de DNA, né? Então aqui a gente pode ver as correspondências de DNA, saber quem são teus parentes. Tan, tan, tan. Então, será que a gente vai descobrir alguma coisa escandalosa? Então aqui a gente tá vendo... Aline Bloch tem chefe com as filhas. Então aqui eu fiz o teste de DNA e tu também fez o teste de DNA. Então aqui mostra que eu sou tua filha. E mostra também outros parentes. Então tem, por exemplo, uma parente tua aqui que mora nos Estados Unidos, que é tua prima de 2º grau.
Tem família aqui espalhada pelo mundo. Eu vou te deixar depois olhar isso com calma, que tu pode passar horas aqui descobrindo. Vem bebê. Tu pode passar aqui horas descobrindo os teus parentes. E uma coisa que dá pra fazer também, se tu quiser depois, é mandar mensagem pra essas pessoas. Sabe que eu tava pensando nisso? Porque eles não estão mandando assim conexões de DNA distante. Tá dizendo uma prima minha de 2º grau. Que tu não conhece. Que aí nós devemos ter os mesmos bisavós e eles, assim como a minha família migrou da Polônia para a Argentina, meu pai, alguns foram para os Estados Unidos e se perdeu o contato. E agora, através disso, né, ele está faceiro. Ele tá animado em descobrir a família. Então, pessoal, meu pai aqui vai continuar olhando, mas eu quero contar para vocês que se vocês também querem entrar no site do MyHeritage e descobrir a história da família de vocês, descobrir documentos, descobrir fotos, reanimar fotos de pessoas que às vezes já não estão com a gente, vocês podem entrar nesse link que está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário e fazer um teste de 14 dias gratuitamente. E para quem depois quiser continuar, vai ter 50% de desconto na inscrição para o MyHeritage. A nossa opinião aqui é que realmente vale muito a pena para buscar a história da família, preservar também a memória daqueles parentes que já passaram e também preparar as novas gerações para descobrir a história da sua família. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que você tenha gostado da surpresa. É muito mais do que gostar. Tu me presenteasse algo completamente inesperado. Muito obrigado, filha. Muito obrigado. Então, pessoal, muitos beijos. Em meu nome, do meu pai, do Yair, de toda a família. E a gente se vê aqui na próxima.